Nós quero convidar a igreja, irmãos, a ver suas Bíblias, o livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Vamos ler ali o último versículo do primeiro capítulo, depois vamos entrar no segundo capítulo. Mas abre a sua Bíblia ali, Êxodo, capítulo 1, o versículo 31. Informa o seguinte: Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Faz parte do Pentateuco, escrito por Moisés. Nesse segundo livro, verso 22, Êxodo capítulo 1, verso 22, diz assim: Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Lancem no rio todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. No capítulo seguinte, ao capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: que por essa época um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou, deu à luz um menino, viu que era muito lindo, era um lindo bebê, e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, de papiro, e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar para a margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei das águas. Até aí. Queridos, essa certamente é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, seja no meio cristão, seja dentro das igrejas, no meio evangélico, seja fora. É uma história que já foi contada de diversas formas, no cinema, Hollywood, enfim, é a história talvez uma das mais conhecidas, talvez menos só ou até igual à história de Jesus, lá da crucificação e etc. Mas é uma história que, às vezes, por ser tão conhecida, a gente reflete um pouco, talvez, sobre algumas questões aqui apresentadas na Bíblia, que trazem para a gente lições preciosíssimas. Então, eu queria nessa noite refletir com os irmãos. Esse capítulo 2 nos coloca diante de o capítulo 1, o final dele, de um problema muito dramático, histórico. O povo hebreu, que tinha sido formado ao longo de mais de 400 anos, 450 anos mais ou menos, que é o tempo em que José, filho de Jacó, foi para o Egito e se tornou lá o governador, quase o faraó, e José levou seus irmãos para o Egito depois, também é uma outra história conhecida, levou Jacó teve seu nome mudado para Israel, e ali, depois da morte de José e de seu pai e de seus irmãos, a descendência desses filhos de Jacó começou a crescer muito, e foi se desenvolvendo com o passar das décadas, e passaram-se 4 séculos, e depois desse tempo todo, o povo que estava ali
numa certa região do Egito, era muito grande. Era o povo hebreu, descendente dos filhos de Jacó. E o Egito tinha uma história já, naquela ocasião, uma história de faraós tomarem o governo, o golpe, onde um faraó, uma família, uma dinastia, como se falava, cessava e entrava uma nova dinastia. E nesse tempo o povo hebreu era tão grande que o faraó, nessa ocasião, aqueles 400 anos mais depois de José, já não tinha nenhum tipo de vínculo ou ligação com o José lá de trás, e com medo, receoso, de que aquele povo desse um golpe e acabasse assumindo o governo do Egito, que era algo histórico ali. O que acontece? Começa a perseguir e resolve colocar fardos pesados sobre os hebreus, torna-os escravos, mas o povo continuava crescendo. Então a escravidão ali não estava resolvendo o problema populacional. O povo hebreu continuava se multiplicando, e isso, na visão do faraó, na época, era um problema, era uma ameaça. E aí o que ele faz? Toma uma atitude abominável. Ele resolve matar todos os meninos recém-nascidos. Quando nascesse uma criança, se fosse menino, deveria ser morto. As parteiras tinham recebido essa ordem. Havia maternidade, havia obstetra, eram as parteiras. E elas haviam recebido essa determinação, a ordem do faraó. E ordem do faraó não pode ser negada, não pode ser deixada de ser cumprida, de se cumprir. Mas aquelas parteiras, no capítulo 1, que eu não li, você pode ler depois, diz o texto bíblico que elas tiveram medo de Deus, por temor a Deus. Ou seja, entre faraó e Deus, elas temeram a Deus. E aí elas se recusaram a matar as crianças. E os meninos não eram mortos, como ele havia determinado. E a população de meninos continuou crescendo. E o faraó ficou indignado com isso. Então aí ele deu uma outra ordem aos seus soldados. Essa eles iam cumprir. Que era eles próprios matarem todos os meninos judeus. Todos os bebês recém-nascidos seriam mortos à espada pelos seus soldados. E esses estavam cumprindo essa ordem. Queridos, é dentro desse contexto caótico, é dentro desse contexto de uma sociedade totalmente depravada, uma sociedade pagã e idólatra. Egito era marcado também por divindades as mais diversas. Eram vários tipos de Deus, era o Deus do Nilo, era o Deus da lua, era o Deus da plantação, era o Deus disso, era o Deus daquilo, e cada Deus tinha uma imagem, e normalmente uma imagem de um animal, o rosto de um animal. E aquela sociedade pagã, idólatra, depravada, uma sociedade que estava muito longe de Deus. Essa sociedade, ou nessa sociedade, nasce Moisés. O povo de Deus estava sendo, como eu disse, perseguido, oprimido, escravizado. E aí nasce uma criança, nasce Moisés. Quando Moisés nasce, a gente lê o texto aqui, vocês conhecem a história, sua mãe faz o quê? Ela não consegue permitir que os soldados de Faraó matassem. Ele escondeu 3 meses. Moisés já estava com 3 meses, ele não aguentava mais, não dava conta de impedir que o choro do bebê, que já tinha 3 meses, já era muito alto, fosse descoberto, que a criança fosse descoberta. Aí, queridos, ela teve uma ideia que eu imagino que não foi dela, foi uma ideia divina essa. O texto vai mostrando essa verdade, uma ideia divina. Ela faz um cesto, cobre de betume para não afundar, não entrar água, não vazar, e coloca Moisés ali.
E ela coloca estrategicamente aquele cesto com Moisés dentro, com uma tampa direitinho, num local, numa margem do rio Nilo, que a correnteza levava aquelas águas a um certo local, aonde a filha do faraó se banhava. Então havia um conhecimento da mãe de Moisés a respeito disso. Então ela estrategicamente faz isso. E mais, sua filha, que era uma menina, Miriam, o nome dela, ela fica à margem do rio observando, indo junto, tomando conta, onde esse cesto vai parar. Será que ele vai chegar onde minha mãe quer que ele chegue? Será que ele vai chegar no lugar onde a filha do faraó toma banho? Será que a filha do faraó, vendo esse bebê, vai querer adotá-lo? Ou vai afogar de vez? Porque a ordem do faraó era matar as crianças. Mas a gente vê a Miriam ali acompanhando aquela cena, até que a filha do faraó vê aquele bebê, se compadece dele. Miriam chega e faz o quê? Se apresenta, olha, e a filha do faraó viu que era um bebê hebreu, as características físicas talvez, ou era um bebê hebreu, e a Miriam diz o que? Olha, você quer? E se apresenta com toda a coragem possível. Era uma menina hebreia, e chega para a filha do faraó, uma princesa, e ela não tinha autorização para falar com a princesa na hora nenhuma, mas era aquela hora do seu banho, mas ela vai, e aquela menina diz: olha, você quer que eu chame uma hebreia para amamentá-lo? E a filha do faraó diz: o quê? Sim, claro, boa ideia, quero sim. E aí a filha do faraó contrata a mãe de Moisés. Mesma coisa interessante, contratou, pagou, para que ela cuidasse, criasse, amamentasse Moisés. Olha o cuidado, irmão de Deus, olha o Deus agindo numa história, olha o Deus conduzindo os passos de pessoas que ele estava usando e que ele iria usar mais lá na frente também. Então nós, diante dessa história, a gente vê coisas assim maravilhosas. Como é que Deus conduz a história? Como é que Deus conduz a história de uma família? Começa por aqui. Deus conduz a história de uma família, a família de Moisés. Deus orienta sua mãe, ele dá sabedoria à sua mãe, para ter uma estratégia, criar uma estratégia para impedir que seu filho morresse. Irmãs, a estratégia de Deus para impedir que o filho morresse, no caso de Moisés ali, foi dar a ela uma visão, uma direção. A construção daquele cesto, colocar Moisés dentro, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu imagino que aquela mulher recebeu essa direção de Deus, e aí é uma imaginação minha, no momento de oração, no momento de busca. O que eu vou fazer? Eu fico imaginando aquela mãe se perguntando: o que eu vou fazer, a criança, para primeiro conseguir, do meu jeito, impedir que ele chorasse muito alto, bebê, então colocar em alguns ambientes, então eu ia cuidando, impedir, conseguir fazer com que os soldados não descobrissem que ele estava aqui. Porém chegou um momento em que não dava mais para esconder. Naquele momento que não dava mais para esconder, naquele momento em que ela não tinha mais saída, eu fico imaginando uma mãe dobrando os joelhos e clamando ao Senhor: Senhor, me dê sabedoria, eu preciso, Senhor, fazer algo para que meu filho não morra. Irmãs, ontem as irmãs tiveram aqui um trabalho maravilhoso como é, no Florescer, 30 e tantas mulheres aqui, né? Eu vim aqui, olhei, falei, me mandaram embora para não comer, brincando, clube da Luluzinha. Várias irmãs aqui, né? E as que estão aqui presentes também, tem uma grande responsabilidade diante
Moisés, e aí eu vou me dar o direito de imaginar que ela clamou a Deus, a Bíblia não fala isso, mas era uma mulher que foi criada dentro de um contexto no qual Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, da sua família, dos seus ancestrais. Então eu imagino aquela mãe clamando a Deus: eu preciso salvar o meu filho, eu preciso impedir que os inimigos o destruam, que o exército de Faraó acabe com essa vida preciosa que o Senhor me deu. Irmãs, isso é muito emblemático. As irmãs sabem disso, isso é muito bom aqui na igreja. Eu sei que as irmãs oram pelos filhos, né? Mãe de joelho, filho de pé, tem esses ditados importantíssimos. Mas esse texto mostra que Deus atende a oração. Esse texto mostra, e esse e outros mostram, que Deus está atento à sua casa, à sua família, aos seus filhos, e que Deus usa as irmãs, as mulheres, como instrumento dele para salvação, não apenas do seu filho, mas para que aquele, no caso de Moisés, se tornasse um instrumento de libertação de uma nação inteira. Deus usa as mulheres para ser instrumento de bênção através de seus filhos para gerações futuras. Olha a grande missão, a grande responsabilidade, não é? De Timóteo, pastor, discipulado por Paulo, homem de Deus, fazendo um trabalho maravilhoso junto com Paulo, na igreja de Corinto, em Éfeso. Mas ele aprendeu as sagradas, como Paulo diz, escrituras, quando era criança. Sua avó Lloyd, sua mãe Eunice. E aqui nós vemos então Deus usando primeiro essa mulher, essa mãe, para que o Moisés, que seria o seu instrumento de libertação lá na frente, não fosse morto. E aí Deus dá então essa estratégia. Aí em segundo lugar ele usa quem? Miriam, uma menina. Usa uma menina. Eu tenho falado isso nos últimos domingos, né? Focando no papel, na importância da criança nas mãos de Deus. A importância de uma criança usada pelo Senhor. Pela manhã eu falei daquele menino que ninguém sabe o nome, que entregou seus 5 pães e os peixinhos lá, 2 peixinhos, para Jesus. No meio de 15 mil gente lá, eu falei isso de manhã, me dei o direito de imaginar que devia ter outros com pão também ou peixe. No meio de 15 mil pessoas, eu acho que não tinha só um menino com 5 pães e 2 peixes, imagino que devia ter outros. Mas um menino pegou e entregou, talvez outros, né? Imaginei, não, eu tenho aqui 5 pães, 3 pães, só dá para mim e para o meu filho, para minha esposa. O que eu trouxe não dá para entregar não, senão, e aí? Quem não trouxe, azar de quem não trouxe. Aquele menino entregou 5 pães e 2 peixes. Aqui nós vemos uma menina, Miriam. Deus usando essa menina, olha o comportamento dela. Ela fica à beira do rio, fazendo o quê? Observando. Uma menina que obedeceu a sua mãe. Mãe mandou, vai lá, minha filha, olha lá onde vai parar esse ser, imaginando as conversas, né? Mas a menina fica à beira da margem do rio, acompanhando, vendo aonde aquele cesto ia. Quem estava conduzindo aquele cesto? Era Deus. Aquele cesto estava indo, vendo pela correnteza, podia bater numa pedra, podia virar, podia parar numa margem antes de chegar no lugar onde a filha de Faraó, a princesa, estava. Podia acontecer várias situações naquele cesto. Ele continuou indo. Então aquela menina estava à beira do rio, acompanhando o caminho, a direção daquele cesto. Aquela menina estava esperta, vendo o que Deus ia fazer.
E no momento em que o sexto chega lá na frente de Faraó, aquela menina se apresenta à princesa. Podia também ser repreendida, podia apanhar, podia talvez até morrer, ser morta. Se apresentou a uma princesa assim do nada, ninguém te chamou aqui. Que audácia se apresentar assim a filha do faraó. Não é assim, tem que ter todo um ritual, alguém tem que anunciar, você tem que chegar através de alguém, vai por aí. Mas aquela menina teve esse ímpeto. Queridos, veja como Deus usa uma criança, a coragem, a ousadia dessa menina, de chegar e falar para a filha de Faraó: olha, você quer que eu arrume uma hebreia para amamentar a criança? Ou seja, eu sei de uma coisa que pode te ajudar, eu sei de algo que pode, ou de alguém que pode efetivamente solucionar esse problema. Você está vendo aí uma criança, você não vai conseguir amamentar, e gostou da criança, mas eu tenho uma solução. Você quer que eu traga essa solução, uma hebreia para amamentar? Irmãos, Deus usa as crianças. Quantas crianças têm sido usadas por Deus para falar dentro de casa da graça de Jesus Cristo? Mostrar para a própria família a solução para os seus problemas. Quantos lares têm tido conhecimento, vêm a conhecer e a se converter ao Senhor Jesus Cristo, porque uma criança participou de uma EBF, Escola Bíblica de Férias, ou fazia parte de um grupo na igreja EBD, Embaixador do Rei, Mensageira do Rei, grupos de crianças. Quantos lares? E são muitos e muitos testemunhos, com certeza, de vidas que foram salvas porque a criança falou da graça e do amor de Deus do jeito dela, com a simplicidade dela. Olha o valor da criança. Queridos, a Miriam teve um papel fundamental, uma menina naquele processo. Veja, não era uma pessoa qualquer que estava naquele, não era uma criança qualquer. Era alguém que Deus ia usar lá na frente para libertar Israel, Moisés. Então vejam, Deus age numa mulher, na mãe, naquela menina, e a filha de Faraó. A filha de Faraó. Aquela mulher, ela não sabia o que ia acontecer no futuro, o que Moisés seria, como Deus usaria Moisés. E olha como Deus usou Moisés. Moisés é aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, o homem que Deus usou para levar Israel até Canaã. E precisamos falar muito mais sobre ele, todos conhecemos. E aquela princesa que não era hebreia, se fosse na nossa língua hoje, a gente diria o seguinte: ela não era crente, ela não era evangélica, era uma mulher do mundo, mas Deus usou aquela mulher para preservar seu servo. Percebe? Deus usa pessoas para abençoar seus servos, mesmo que essas pessoas nem o conheçam, não sabia dele, mas é um Deus que conduz a história. Deus usa pessoas para abençoar seus servos. Por quê? Porque Ele tem propósito. Querido, Deus tem um propósito para a tua vida, assim como Ele tinha para a vida de Moisés. Eu não sou Moisés, você não é Moisés. Moisés é meu ministério dele. Mas o Deus que operou na vida e através da vida de Moisés, também opera na minha e na tua vida, e através da nossa vida, para o ministério que Ele tem para mim e para você. Isso é o que nós encontramos de extraordinário aqui nesse texto. É um Deus que opera com graça para cumprir seu propósito. Então precisamos estar atentos às ações de Deus. Foi o que Miriam fez, ela ficou atenta, observando. Quando eu vejo aquele sexto indo em direção até a princesa, eu imagino um Deus que está conduzindo e uma menina observando a condução de Deus. Ou seja, a importância de nós olharmos e observarmos aonde Deus está agindo e nos unirmos a Ele. Esse é o ponto. Deus
o tempo inteiro. Eu preciso estar atento aonde Deus está agindo, e é ali que eu devo estar, é ali que Deus me quer. Não interessa se é uma menina, não interessa se é uma escrava, como a mãe de Moisés, não interessa. É no lugar que Ele nos coloca, é onde Ele está agindo, que Ele quer que a gente seja seu instrumento de bênção. Entende? Esse texto aqui, irmãos, tem tantas lições, eu não vou passar a noite toda falando, porque vai longe, muita coisa. Mas eu quero encerrar. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. E aí a filha de Faraó concorda em chamar a mãe de Moisés para criar o seu próprio filho e paga a ela por isso. Olha que coisa. Esse é o Deus que supre. Veja, irmãos, Deus supre as necessidades econômicas da mãe de Moisés. Percebem que ela era escrava, eles eram todos escravos do Egito. Ela não tinha recursos, mas a filha de Faraó proporcionou o recurso. Olha, está aqui, eu estou pagando para você cuidar. Deus é o Deus que provê. Queridos, Deus é o Deus que provê todas as condições. Você colocando, como a mãe de Moisés fez, a sua vida, seus problemas no cesto do Senhor e confiando que Ele vai levar esse cesto para lugares em que Ele quer que chegue esse cesto. Confiando no Deus vivo, Ele há de prover todas as coisas. Proveu o livramento de Moisés, proveu também o suprimento na casa, através do pagamento à mãe de Moisés. É um Deus que provê todas as coisas. E é esse Deus que nós servimos. É a esse Deus que devemos sempre adorar. Amém?